seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você sabe a diferença entre uma escola acessível e um ambiente escolar inclusivo? No programa de hoje, nós vamos falar sobre isso e também sobre a formação de professores para a educação inclusiva. Nosso convidado é o professor Roberto Gimenez, que além de lutar diariamente pela inclusão em ambientes escolares, é autor do livro Educação Física Inclusiva na Educação Básica. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a vocês o convite e espero poder contribuir aí de alguma forma com questões associadas à educação básica, à inclusão, que é um tema tão caro para mim, que é um tema tão necessário se discutir, sobretudo nos dias atuais. A sua formação é educação física. Eu me formei em Educação Física, na Escola de Educação Física e Esporte da USP, onde tenho muitos amigos. Fiz licenciatura, bacharelado, mestrado e doutorado lá. Depois eu fiz pedagogia e hoje eu faço pós-doutorado na Universidade de Aysén, no Chile, estudando questões de organização do contexto escolar, gestão do tempo. Então, tem uma formação aí dividida entre a educação física e a pedagogia. Preocupado com a escola. O que te entusiasmou a ingressar pelo caminho da educação inclusiva? Nossa, sabe, Roberto, foi uma questão... eu caí meio de paraquedas na área, né? Eu lembro no segundo ano de graduação, uma professora, a professora Rosa Mesquita, na ocasião, ela ofereceu a possibilidade para fazermos estágio e perguntou, olha... E tinha muito estudante na época, e ainda tem hoje, né? Que tinha meio que receio de trabalhar com pessoas com deficiência. E falou assim, olha, tem um estágio, e quem quiser lá é uma instituição profissionalizante para pessoas com deficiência intelectual. Eu falei, olha, eles estão precisando, alguém para desenvolver prática esportiva, aí eu fui. E aí eu me encantei. Aí eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre o tema, que eu queria encontrar qual era o papel que o professor de educação física tinha ali naquele espaço da equipe multidisciplinar, e depois eu acabei enveredando, no meu mestrado acabei estudando crianças com síndrome de Down, desenvolvimento motor dessas crianças, né? No doutorado eu acabei estudando as chamadas crianças com dificuldades motoras, Roberto. Aquela criança, o último a ser escolhido no time, não tem uma deficiência, mas a escola não reconhece essa criança. Todo mundo fala da criança que tem dificuldade, tem descalculia, tem dislexia, mas não falam sobre a criança que tem dificuldade motora. Onde aparece o problema? Na aula de educação física. É o último a ser escolhido no time. Criança alvo de marginalização, alvo de bullying. Eu tenho estudado também um pouco o que acontece com essas crianças e os impactos dessas dificuldades para a intervenção da escola, né? A gente pergunta normalmente por que você enveredou por esse caminho, né? Por que você escolheu esse caminho? Porque esse caminho, na verdade, ele é muito complicado. A pessoa realmente precisa ter bastante dedicação, a pessoa precisa ter bastante força de vontade, perseverança, porque a deficiência, de uma maneira geral, ela é infinita praticamente, né? Se a gente for falar de todas as deficiências, deficiência física, por exemplo, que seriam os amputados, paraplégicos, tetraplégicos, e aí por diante, depois vem as síndromes, deficiência auditiva, a surdez, a cegueira, são tantos detalhes que você entra num mundo que você precisa prestar muita atenção em tudo, você precisa estar ligado em tudo, e eu acho que tem que ter assim, uma perseverança muito grande, né? É um desafio, realmente, é um desafio. Por isso, as pessoas que entram nesse caminho, eu geralmente dou os parabéns, são pessoas bastante dedicadas. Você sabe que o que você está falando me ocorre? É por isso que grande parte de pesquisa que é feita sobre pessoas com deficiência e que tem grande impacto na intervenção, muitas vezes vem de familiares desses indivíduos, que se tornam profissionais a partir da necessidade identificada no contexto familiar.
Esses grupos avançaram muito, grande parte dos avanços que foram feitos em pesquisas foram feitos por ou instituições que têm vínculos com pessoas com deficiência, ou então familiares que se envolveram com pesquisa, né? Tem uma grande pesquisadora, por exemplo, professora chamada Ana Langer, né? Ela é uma pesquisadora na área de distrofia muscular, ela é uma neuro, mas que ela se envolveu no tema por conta de um familiar. Então, quer dizer, nós temos, e uma das maiores pesquisadoras no Brasil sobre o tema. Então, quer dizer, hoje a gente encontra aí a pesquisa, em grande parte das vezes, a produção do conhecimento atrelada a um vínculo pessoal. Então, isso reforça o que você está dizendo sobre a dedicação, né? Algo o move, né? E em parte, o envolvimento é importante. Você acha que, depois de todo esse conhecimento que você adquiriu, de tantas peculiaridades, de tantas especificidades diferentes que envolve a pessoa com deficiência, você acha que os professores, os recém-formados na faculdade, estão preparados para encarar a escola atual, que geralmente nós estamos caminhando para a escola inclusiva? Você acha que eles já saem da faculdade preparados? Eu acho que talvez o equívoco na formação seja tanto deles quanto dos cursos de graduação, entendemos que eles estariam em algum momento preparados. A gente sempre tem que se sentir despreparado. A gente sempre tem que se sentir aprendendo. Né? Você mesmo comentava há pouco, quantas são as deficiências, né? Quantas são? Talvez se a gente olhar pela formação a partir do paradigma médico, biológico, a gente não vai dar conta. Talvez a grande sacada que tem que ter nos programas de formação e nesses professores, tem que olhar assim, bom, eu tenho lá uma deficiência ou um quadro de dificuldade, em que medida ele me impacta? Em que medida ele impacta a escola, as condições para aprendizagem e como vamos lidar com isso? Talvez o rumo dessa formação, e talvez ela venha a ser nesse sentido, para formar professores, menos médica e mais social, mais olhar para o indivíduo como um todo, para a relação dele com a escola. Hoje a gente não está olhando tanto para a deficiência, mas nós estamos olhando para assim, os impactos que ela tem, como eu lido com esses impactos, como eu organizo contextos para favorecer o processo de aprendizagem. É aquela questão, né? Uma deficiência pode aparecer ou não, e pode se tornar um impedimento ou não, dependendo de como eu organizo o contexto. Né? E eu olhar para esse contexto é o que esse professor tem que ser convidado a fazer. Depois que o professor se forma, porque na faculdade mesmo, a gente tem entrevistado muitas pessoas, tem entrevistado professores de educação física, tem entrevistado fisiatras até, fisioterapeutas, jornalistas, principalmente os arquitetos e engenheiros na construção civil. Nós temos falado muito a respeito disso, e as faculdades hoje dão mínimo de conhecimento a respeito da diversidade humana. Não estou falando nem de deficiência, que eu estou falando da diversidade humana. Eles dão um mínimo de conhecimento, sabe, para a pessoa aplicar isso no dia a dia. Então, o professor de educação física, ou o professor, de uma maneira geral, o pedagogo, ele sai da faculdade com um mínimo de conhecimento. O que você indicaria para essa pessoa estar preparada para encarar uma sala de aula inclusiva, aonde ele vai ter que receber ali diversidade humana? Quando a gente fala de diversidade humana, você entende, né? São todas as diferenças, são 7 bilhões de diferenças, né? 7 bilhões de pessoas diferentes no mundo, e diferentes mesmo, né? Diferentes na parte física, diferentes na forma de pensar, diferentes na forma de agir, de acreditar e de tudo mais. Como que você acha que o professor tem que se preparar para encarar uma sala de aula dessa? Eu acho que assim, tem muitos autores que têm discutido muito preparação, formação de professores, né? Um professor ele é formado a partir de N aspectos, a partir das influências que ele teve de outros professores, de referências familiares, do que ele teve num curso de graduação, do contato que ele tem na escola com os seus alunos. Um professor, então, passa por entender que um professor está em constante formação. Nenhum curso, absolutamente nenhum curso, vai dar conta, com qualquer viés que tenha, de formar ou considerar alguém e falar assim, ó, essa pessoa está absolutamente formada. Eu acho que se o curso
ao longo do seu processo de formação, mostrar para esse profissional que o quanto ele não sabe, o quanto confrontá-lo com situações de incerteza e nem tanto de certeza, podendo levá-lo a campo, podendo levar a fazer parceria com instituições, para ele aprender nos contextos de fato de formação profissional. E esses são os modelos que têm sido utilizados na formação, principalmente fora do Brasil, e têm sido bem-sucedidos. Nós temos um programa para formar professores, e eu tenho muitos alunos que foram orientados a partir dessa perspectiva, tanto residência pedagógica, quanto o próprio PIBID, o Programa de Iniciação Docência, que colocam o estudante, por exemplo, de licenciatura na escola. Da mesma forma que acontece com o aluno de medicina, que ele tem uma parte de estágio no hospital, porque os estágios no Brasil, eles viraram muitas vezes, os estágios de licenciatura, uma atividade eminentemente burocrática, assinar papéis, etc. Não, os estágios, na verdade, eles deveriam ser o quê? O aluno vai a campo e tem um profissional, um professor acompanhando, dando feedback, retornando com os temas com os quais ele se depara lá para discutir em turma. Então, essas são as grandes questões. Então, assim, isso implica em rever, de uma maneira geral, o modelo de formação. E os programas, propriamente, de pós-graduação, para ele entender o seguinte, olha, eu preciso me aprofundar numa área, esses são os temas com os quais eu não dou conta, eu preciso entrar mais a fundo nisso, e aí a pós-graduação serve ao propósito de atender bem essa necessidade. Nós estamos conversando com o professor Roberto Gimenez, que é especialista na educação inclusiva. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.